Mas de qualquer forma é a sequência que está nos tutoriais, tá? Então, esse é basicamente o input que a gente que permite, né, calcular essas demais propriedades. Bom, aqui vejam só, a gente separou essas simulações em vários arquivos, para deixar um pouco mais didático, um pouco mais esquemático esse tutorial para vocês. Mas vejam que tudo isso pode ser feito no mesmo script, tá? Esses cálculos, né, eles podem ser inseridos tudo no mesmo arquivo de input, sem problema, tá? Não precisa ser em etapas, como está sendo feito aqui. Mas vamos lá, vamos rodar o LAMPS agora usando esse arquivo de input. Vejam que aqui a gente tentou esquematizar, né? Então, primeiro a gente fez uma simulação no Ensemble NVE para ver como é que essas propriedades variam, as propriedades da água variam, né, quando a gente considera esse Ensemble. Depois, a gente foi para o Ensemble NPT, que permite, né, você calcular as dimensões da caixa, né, obter a densidade correta. E aí a gente usou essas informações das dimensões da caixa como input para essa etapa aqui, que permite extrair diversas propriedades termodinâmicas, como o MSD e agora também o GDR, que a gente já vai mostrar daqui a pouco como é que calcular essa propriedade. Então, vamos só esperar um pouquinho aí para finalizar é, essas simulações. Aqui está tudo explicado aí também para vocês reproduzirem depois como fazer o cálculo do GDR. E aqui também como fazer o cálculo da autodifusão. Pronto. Finalizou as simulações e agora a gente vai para a análise dos resultados. Primeira coisa, vamos fazer o cálculo do GDR com o VMD.
vai abrir esse arquivo aqui, ó, o arquivo de trajetórias. Novamente, a gente tem as trajetórias, muito semelhantes àquelas, semelhante àquela que a gente viu anteriormente, mas agora a gente vai abrir para fazer o cálculo do GDR. Então, vocês têm aqui aqui em análise, extension, análise, e você tem aqui essa função aqui, ó, radial pair distribution function. Vocês clicam aqui, aí vocês selecionam o arquivo de trajetórias nesse menu aqui. E, por exemplo, eu quero o GDR entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Ou vamos colocar, ó, entre oxigênio, aí fica mais fácil de entender, tá? Eu quero o GDR entre os átomos de oxigênio, tá? Então, basicamente isso, tem que especificar o arquivo e quais tipos que eu quero que seja computado o GDR. Aí eu clico aqui em Compute, e aí ele já abre aqui o gráfico, né, do GDR. Né, então, o professor Caetano, né, explicou na aula aí hoje como, né, o significado desse GDR, né, que você tem aqui, né, se você integrar esse primeiro pico aqui dessa curva, né, você tem o número médio de vizinhos que cada molécula de água tem, né, em geral, e também ele diz muito respeito à fase do sistema. Então, esse tipo aqui de comportamento, né, você tem um pico, o primeiro pico bastante destacado, depois você tem um segundo e um terceiro pico, isso é muito característico de um sistema líquido. Agora, se você tem vários picos grandes aqui na sequência, né, então isso é uma característica de um sistema sólido, cristalino, e assim por diante. Também, e como é que seria, então, numa fase gasosa? Fase gasosa, né, você, em geral, não tem esse pico aqui tão saliente, né, então você tem, né, um pico bem pequeno, talvez, aqui, e aí essa linha vai esmaecendo aqui, não tem essa estruturação como aparece aqui na fase líquida. Tudo bem? Se tiver alguma coisa para complementar aí, professor Caetano, fica à vontade. Hein? Não, perfeito, Alexandro. Vocês teriam alguma dúvida? Então, porque a ideia agora, né, é vocês poderem estar repetindo esses passos, né, e na sequência os vários laboratórios que foram sugeridos aí para a parte da dinâmica molecular. Isso seria feito, né, ao longo das próximas semanas, e vocês vão ser informados. A ideia é que vocês possam fazer como um relatório, né, dessas atividades, reportando, documentando aquilo que foi feito. Tá? Sim. E sempre lembrando, né, o LAMMPS, ele é um mundo à parte, né, tem muita coisa que você pode fazer com o LAMMPS, não somente sistemas moleculares, né, como aquele que eu mostrei inicialmente, né, sistema massa-mola, isso é uma coisa que pode ser feita no LAMMPS também. Uhum. Bom, se bem que os sistemas moleculares, né, como a gente fez aqui, são os sistema massa-mola. É o carro forte aí do carro. Isso, exatamente. Então, vocês podem explorar muita coisa por conta, tá? Depois da aula, desse curso aqui, vocês podem continuar explorando. E aí eu volto a realçar algo que o Alexandre trouxe, né? A documentação do LAMMPS ela é muito completa, né? Então, você pode, se tem alguma curiosidade sobre algum comando ou algum detalhe, lá está muito bem descrito. E é uma comunidade muito ativa, né? Se você acompanha a lista de mensagens do LAMPS, praticamente todos os dias tem algum desafio, alguém perguntando alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida e tiver uma resposta do Excel, né, que é quem
às vezes gerencia, né, essa lista. Não se preocupe, às vezes ele é bastante ríspido, eu diria, ou talvez até direto demais, né? Mas é o estilo germânico aí da personagem, tá? Então não se podem acompanhar a lista de mensagens e as várias dúvidas que essa comunidade do Lamps ela vem trocando aí por realmente décadas aí já. O Lamps, né, ele sempre está em constante desenvolvimento, né? Todo ano tem atualizações, né? Ele roda também, né, nessas placas gráficas, né, que o pessoal usa Isso, bastante né? para gamers. E recentemente uma iniciativa, né, que do próprio núcleo que desenvolveu o Lamps é quanto ao acoplamento de potenciais das quais você deriva a partir de aprendizado de máquina, né? Isso já vem sendo implementado há um certo tempo e agora já deve estar disponível na distribuição oficial do Lamps. Então, é só o último passo aqui, né, professor Caetano, é o cálculo da autodifusão, que Tá né, legal, esse Alexandre. mini square displacement, ele aparece nesse arquivo aqui, ó, no Bulkwater MSD. Já tem, né, o cálculo dessa propriedade, só que, porém, a autodifusão, ela é calculada a partir dessa propriedade, tá? Então, por isso a gente precisa extrair a autodifusão do MSD. E para isso a gente vai primeiro deletar essas 3 linhas aqui, que elas não são importantes aí para esse cálculo. E a gente abre ele no Kitplot, esse arquivo aqui. De novo, tem que converter aqui para formato CSV. Oba. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos converter esse arquivo aqui para o formato CSV. Bulkwater. Agora sim. Vocês vão abrir esse arquivo no Kitplot. Ó. Então, vejam só, a autodifusão, ela é basicamente, ela é o coeficiente angular dessa curva aqui, tá? E aí a gente precisa, quer dizer, não só, ela é o coeficiente angular, mas tem que lembrar que tem aquele fator 6 aqui, ó, e dependendo das dimensões que você está considerando, tá, aparece esse 6 aqui, ó, então, ele é dividido pelo fator 6, né, um sistema 3D. Então, a gente precisa fazer essas correções, como aparece aqui no material. Aqui. Então, a gente vai abrir, conforme os passos aqui. A primeira coisa, tem que abrir aqui o sistema, ó, esse arquivo. Já está aberto aqui para a gente. Aí depois, a gente vai multiplicar a coluna 1 por 0,5, que é o time step. Lembra que a primeira coluna que aparece aqui no gráfico são, na verdade, os passos termodinâmicos, não tem dimensões de tempo. Então, para ter dimensões de tempo, a gente precisa multiplicar pelo time step. Então, multiplicar a coluna 1 vezes 0,5. Tudo bem? Então, a gente aplica. Beleza. A gente multiplicou por 0,5. Agora, a próxima etapa está aqui, multiplicar.
Isso. Essa operação é basicamente para converter essa coluna aqui em unidades de tempo, por isso que multiplica por 0,5. Então, agora a gente vai fazer, vamos fazer novamente o gráfico aqui. Fazer o gráfico, plot. E aqui a gente vai agora fazer um ajuste dos pontos à equação da reta. A gente vem aqui, fit, esse aqui. Esse fit slope, isso, fit slope. Ó, aqui ele fez ele ajustou esses pontos à equação da reta. Então a gente pode aqui até melhorar um pouco essa visualização aqui. Tá? E aqui, ó, nessa janelinha aqui de log, ele coloca o coeficiente angular. Então ó, ele coloca a equação da reta. Onde está a equação da reta? Aqui. O A, esse aqui, o A, que é o coeficiente angular da reta, né? Isso, o coeficiente angular, então é 2,6 na menos 3. Então, esse é o coeficiente angular dessa reta. Olha, ficou que nem está aqui, ó, o coeficiente angular. E aí eu acho que agora tem que dividir esse coeficiente angular ou multiplicar por 6 aqui. Ó, tem que ser dividido pelo fator 6 para achar o valor correto. Então, você pega aquele coeficiente angular da reta, divide por 6, e aí você tem o coeficiente de autodifusão nessas unidades, né? E aí depois dá para converter, ó, esse aqui é o fator de multiplicação, se você quiser, nessas unidades aqui, ó. Tá? É o fator de conversão. Então, é isso. Assim é que calcula o coeficiente de autodifusão. Primeiro você calcula o mean square displacement, seria quase que seria o deslocamento médio, né, da molécula. E a partir dessa informação, a gente faz o ajuste linear dos pontos para encontrar o coeficiente angular da reta. E depois disso, então, é só dividir pelo fator 6 que a gente encontra a autodifusão. Então, para a aula de hoje, né, professor, acho que era isso. Eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, eu estou aberto aí para respondê-las. Super obrigado, Alexandro, né, mais uma vez. Então, pessoal, tem alguma dúvida, questões? Só relembrando, né? Então, nossos próximos passos seria vocês reproduzirem esses tutoriais e reportarem no formato de um relatório. E na próxima semana a gente começa com a técnica da rede Boltzmann e ela vai ser ministrada pelo Dr. Adriano. Então, inclusive, o código já está na máquina virtual que você já dispõe, né? Então... Vocês vão poder usar a mesma máquina aí para esse curso. Uhum. A Roberta está perguntando quanto tanto a entrega, quanto eu vou colocar as informações no Moodle, tá? Quanto em termos tanto do formato quanto do período. Mas a ideia é vocês terem pelo menos um mês aí para poder fazerem as simulações, né? Sim, vocês vão ter o tutorial, ele é bastante assim. Obviamente, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, mas tem todos os passos lá. E o importante é vocês entenderem, né, o que está sendo feito aí, o fenômeno físico por trás, o que aquele gráfico ele significa, e o que ele quer dizer para a gente. Então, é isso que, né, seria interessante vocês descreverem também nesse relatório.
Alguém teria mais alguma dúvida? Então, a questão do calendário, né? Já que a gente vai ter esse feriado no dia 2 e o doutor Adriano ele tem alguns impedimentos na semana do dia 8 a 12, aí na próxima semana ele pode estar trazendo para vocês aí, né? Carlos, aí você pergunta quanto aos laboratórios, né? Sim, então, a ideia é vocês explorarem todos eles, tá? Porque na primeira etapa, essencialmente é estudo dos sistemas isolados e a interface, e o outro com CO2, a ideia é poder estar obtendo propriedades de transporte, como o caso da viscosidade, né? Então, dessa maneira, a gente teria todos os ingredientes para poder compor os cálculos com a rede de Boltzmann, né? Tensão interfacial, as propriedades de transporte, como difusão, e também da viscosidade, que são necessárias para aqueles sistemas. E aí, é só ir seguindo o roteiro e respondendo as perguntas que estão propostas ali, ou é para escrever um relatório um pouco mais formal, sei lá? Então, a questão do formato, Matheus, é mais uma questão de documentação para vocês mesmos, né? Porque em alguns casos ali seria interessante estar trazendo algumas ilustrações, as visualizações, os gráficos para documentar, né? E o que seria a interpretação física, né, desses efeitos. Tá ok. Mas, obviamente, o foco seria mais no caso dos resultados, né? E a interpretação física deles. Mais alguma dúvida, pessoal? Você quer fazer algum comentário, Alexandre? Fica à vontade. Não, só... Para mim tá excelente, assim. Mas, obviamente, se tiverem dúvidas, podem escrever para aquele e-mail que o professor Caetano mandou semanas atrás, né? Eu vou interromper aqui a gravação, tá? E se vocês tiverem mais algum comentário, fique à vontade de estar trazendo.